Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos falar de algo que pode mudar a maneira como entendemos o universo para sempre. Algo que completa uma lacuna importante na história da evolução de galáxias e algo que pode nos levar a outro patamar no entendimento sobre os buracos negros. Vamos falar da confirmação clara e inequívoca do primeiro buraco negro de massa intermediária da história. Muito bem, queridos ouvintes, voltando aqui para mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos e hoje vou falar algo muito interessante para vocês. Lá em outubro de 2019, eu publiquei o 5º episódio desse podcast e o tema era sobre as sementes dos buracos negros supermassivos. Você pode voltar e ouvir esse episódio, mas basicamente a ideia era: onde estavam ou onde estão os buracos negros de massa um pouco menor à massa de um buraco negro supermassivo, que se fundiram com o passar do tempo do universo para dar origem aos buracos negros supermassivos que observamos hoje no centro da maior parte das galáxias? Essa era uma pergunta sem resposta, pelo menos até então. Mas vejam bem como é o mundo, vejam bem como funciona a ciência. Hoje, menos de um ano depois, ou melhor, 11 meses depois, acredite, temos a resposta para essa pergunta que por anos intrigou os astrônomos. Bem, para a gente poder começar a falar de toda essa história aqui, a gente tem que falar do personagem principal de tudo isso, né? São vários personagens, mas o principal é o nosso querido buraco negro. Para quem ainda não sabe, né, um buraco negro, na sua definição mais primitiva, mais primordial, ele representa o final da vida de uma estrela de grande massa. Depois que uma estrela aí que tem 8 vezes a massa do Sol explode como uma supernova, o caroço remanescente dessa explosão pode se transformar ou numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. Se esse caroço tiver mais que 3 vezes a massa do Sol, temos então um buraco negro. Um objeto, ou como muitos gostam de falar, uma região do espaço onde a força de atração gravitacional é tão violenta, tão forte, que nem mesmo a luz tem velocidade suficiente para escapar dela. O buraco negro representa, na verdade, uma grande concentração de massa num espaço infinitesimal, ou uma singularidade, como a gente chama. Nesse ponto, a densidade de matéria ela tende ao infinito. Pois bem, mas esse é um tipo de buraco negro que nós conhecemos como buraco negro
de massa estelar, porque a sua formação ela se dá devido à morte de uma estrela. Esses buracos negros eles possuem aí cerca de dezenas de vezes a massa do nosso Sol. Mas nós temos outros tipos de buracos negros. Por exemplo, nós temos os que residem no centro da maior parte das grandes galáxias. Esses buracos negros são chamados buracos negros supermassivos. Eles chegam a ter milhões ou até mesmo bilhões de vezes a massa do Sol. Hoje, dentro dessa classificação de buracos negros, alguns costumam classificar os buracos negros ultramassivos também, que são aqueles que têm dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. E, enquanto eu estava produzindo aqui essa edição do Horizonte de Eventos, surgiu um trabalho muito interessante, criando uma outra classificação ainda dos buracos negros, os buracos negros estupidamente grandes. Isso mesmo, esse é o nome que deram para ele. E ele tem centenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Bem, a classificação de buracos negros não para por aí, existem ainda os chamados buracos negros primordiais, ou seja, objetos que foram criados bem no início do universo pelo colapso direto de gigantescas nuvens de poeira e gás. Essas nuvens elas tinham uma massa tão grande, que ao invés de elas se formarem estrelas, elas formaram diretamente buracos negros, colapsaram para buracos negros. Mas aí pode surgir uma questão aí para quem está ouvindo, né? Bem, se você falou que nem a luz pode escapar deles, como que a gente sabe que esses objetos existem e como que a gente consegue criar tanta classificação para esses objetos? Bem, é sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Muito bem, então. Como que a gente pode saber que um buraco negro existe se a gente não pode observar os buracos negros? Bem, aí então depende da massa do buraco negro. Para o caso dos buracos negros supermassivos, os astrônomos conseguem observar os efeitos que eles causam nas suas vizinhanças, nas suas redondezas. Por exemplo, estrelas que orbitam uma região vazia do espaço a altas velocidades, como que acontece aqui no centro da Via Láctea, indicam a presença de uma grande concentração de massa e quando você faz a conta, aquela conta dá uma massa na casa dos milhões de vezes a massa do Sol. Outra maneira é uma das características desses buracos negros supermassivos, uma das estruturas dele, que são os chamados discos de acreção. São discos de poeira e gás que circundam os buracos negros supermassivos a altas velocidades e emitem radiações em comprimentos de ondas específicos, como, por exemplo, os raios-x. Quando você vai lá, calcula ou adquire o espectro daquela estrutura do buraco negro, quando você estuda aquela emissão de raio-x, você chega também à conclusão que a massa do objeto que está gerando aquilo tem milhões de vezes a massa do Sol. E, finalmente, o mais importante de tudo, né? A foto do buraco negro. Isso mesmo, nós temos uma foto do buraco negro, para quem não sabe. Na verdade, a foto não é do buraco negro, né? É a foto da sombra do horizonte de eventos na matéria que está atrás do buraco negro, e é a foto que foi divulgada em abril de 2019, mas é uma comprovação de que os buracos negros supermassivos existem. Assim, se você pensar direitinho, né, um objeto que tem aí bilhões de vezes, dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol, não seria difícil mesmo da gente comprovar a sua existência, porque esses efeitos que eles causam afetam
uma região aí com milhares e milhares de anos-luz de distância dele. E com a tecnologia atual, foi possível então confirmar a sua existência. Já os buracos negros de massa estelar são bem mais sutis. Eles são pequenos, eles não possuem disco de acreção e podem estar escondidos em qualquer lugar aí pelo universo. Então, como que a gente faz para confirmar e para falar que existem, buracos negros de massa estelar? Bem, aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1915, quando o importante, famoso físico alemão Albert Einstein fez uma proposta de algo que até ele mesmo questionou. O Einstein propôs o seguinte: caso você tivesse 2 buracos negros de massa estelar próximos e eles começassem a espiralar um em direção ao outro, eventualmente eles iriam colidir. Essa colisão de objetos muito densos teria a capacidade de abalar o tecido do espaço-tempo, algo que foi o Einstein também que propôs. E assim gerariam as chamadas ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais, então, cruzariam o universo e poderiam ser detectadas em qualquer lugar, principalmente aqui na Terra. Quando Einstein propôs isso, ele já propôs duvidando dele mesmo. Ele falou assim, não, isso aí nunca vai ser detectado, isso aí não deve existir. Ou seja, ele já propôs com uma certa dúvida em cima. Mas os físicos começaram a pensar, porque se eles faziam as contas, faziam as simulações computacionais, e eles viram que aquilo lá realmente poderia acontecer. Então surgiu um grande desejo e um grande problema, a gente pode dizer também, que é o seguinte: como detectar essas ondas gravitacionais? Bem, existia uma ideia, que era a construção de um observatório de ondas gravitacionais, que funcionaria com interferômetros a laser, um sistema altamente complexo e sensível, que quando uma onda gravitacional passasse pela Terra, os lasers poderiam sofrer uma pequena variação, e através de modelos essa variação poderia então ser relacionada com a fusão de buracos negros de massa estelar. Era um projeto ousado, tinha muita desconfiança em cima desse projeto e extremamente caro. Mas depois de muitos anos de luta, muitos anos de pesquisa, foi possível então construir os detectores lasers. E finalmente, em 2015, e olha só que interessante, 100 anos depois do Einstein ter proposto as ondas gravitacionais, nós tivemos a detecção da primeira onda gravitacional da história. Essa detecção e todo o trabalho sobre ondas gravitacionais rendeu ao Kip Thorne e toda a equipe do LIGO, que a gente chama, o Prêmio Nobel de Física em 2017. O LIGO é esse interferômetro, Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory, ou seja, ele é o observatório de ondas gravitacionais. Ele possui 2 localizações nos Estados Unidos, uma no norte, uma no sul, e é ele que faz essas descobertas. Em 2015, então, a gente teve a comprovação da existência dos buracos negros de massa estelar através da detecção da primeira onda gravitacional. Não vou me aprofundar aqui nessa história. Se você quiser saber mais, no episódio 4 desse podcast, você volta aí na listinha, vai lá no episódio 4, eu conto a história dessa primeira detecção. Então, a gente estava com praticamente tudo resolvido. Os buracos negros supermassivos e os de massa estelar tinham sido comprovados. Estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas não. Como eu falei no começo desse episódio, o grande problema sempre foi como os buracos negros supermassivos se formaram. Existiam 2 frentes aí. Uma é, eles já nasceram grandes, eles já nasceram do tamanho que eles têm, ou já nasceram próximo do tamanho que eles têm, e cresceram um pouco se alimentando, consumindo matéria. Ou eles foram a fusão de outros buracos negros.
Para essa segunda parte aí, para essa segunda frente, para essa segunda linha de pensamento sobre os buracos negros supermassivos estar correta, era preciso existir um outro tipo de buraco negro. Os buracos negros que são chamados de massa intermediária. Ou seja, nós temos de um lado os buracos negros de massa estelar com dezenas de vezes a massa do Sol, do outro lado os supermassivos com milhões de vezes a massa do Sol. Mas existe um gap, existe uma lacuna de massa entre esses dois. É nesse gap, é nessa lacuna que se encaixam os buracos negros de massa intermediária, que teriam centenas ou milhares de vezes a massa do Sol. Se esses buracos negros realmente existem e se a gente puder detectar esses buracos negros, a nossa história sobre os buracos negros vai ficando cada vez mais completa. Mas aí surgiu um grande problema. Como detectar os buracos negros de massa intermediária? E é isso que nós vamos entender agora. Muito bem. Se você pensar intuitivamente, né, se a gente pode detectar os buracos negros de massa estelar com observatórios como o LIGO, seria mais fácil até detectar os buracos negros de massa intermediária, não é? Não, não é assim que funciona. O LIGO, esse detector de ondas gravitacionais, ele tem uma sensibilidade, uma resolução, um intervalo de frequência que ele trabalha. Para você entender, acho que a melhor maneira de explicar isso é a seguinte: imagina que você tenha um observatório que trabalha no óptico, né, na luz visível que a gente chama, e você quer observar através de uma nuvem de poeira para saber as estrelas que estão ali escondidas. Você sabe que tem estrelas ali escondidas, mas você não consegue ver essas estrelas. Por quê? Porque o telescópio óptico da luz visível, a luz visível, ela não tem frequência para atravessar aquela nuvem de poeira. Então, com um telescópio óptico, a gente não consegue ver através dessas nuvens de poeira. Porém, se você pegar um telescópio infravermelho, você consegue ver através dessa nuvem de poeira, porque ele trabalha numa outra faixa do espectro eletromagnético. Quando teve a detecção da primeira onda gravitacional, surgiu um conceito muito legal, muito interessante, que é o chamado espectro gravitacional, que é justamente isso, relaciona o tamanho desses buracos negros que eu falei para vocês com os intervalos de algo que seria tipo a frequência, o comprimento de onda que a gente teria que ter para detectar. Então, se você quer detectar um buraco negro de massa intermediária, você precisa ter um instrumento adequado para aquilo. Do mesmo jeito que não tem como você detectar raio-x com um instrumento que trabalha na luz visível. Acho que deu para entender mais ou menos. Ou seja, o LIGO ele fica preso numa determinada faixa de frequências que a gente só consegue detectar os buracos negros de massa estelar. Os mais massivos que isso estão fora desse alcance aí do LIGO. Para isso seria necessário construir um detector específico, igualzinho é feito no caso dos telescópios, né? Você constrói um telescópio de raio-x, um telescópio para raios gama, um telescópio para o infravermelho. No caso das ondas gravitacionais seria a mesma coisa. Só que aqui tem um problema maior, né? Como a gente não sabe qual é o comportamento desse buraco negro de massa intermediária, como que a gente poderia construir um instrumento para isso? Então é muito complicado mesmo essa detecção. Se você voltar lá no episódio que eu falei, de outubro, né? Eu expliquei algumas situações que os astrônomos tiveram alguns exemplos que chegam bem perto de ser um buraco negro de massa intermediária, mas nada podia ser comprovado, confirmado. Por exemplo, as estrelas que são engolidas por esses buracos negros, elas sofrem um processo de
que a gente chama de evento de ruptura de maré. Elas são esticadas, elas são espaguetificadas, né, como dizia o Stephen Hawking. E quando acontece isso, ela emite uma radiação como se fosse um último suspiro de vida da estrela que está sendo engolida pelo buraco negro. E a partir desse evento, que obviamente não é fácil de detectar, imagina você encontrar isso pelo universo, é muito difícil, mas existem alguns detectados, e a partir daí você calcula a massa do objeto que está sugando aquela estrela. E com isso, você chega numa massa aí de milhares ou de centenas de vezes a massa do Sol. O problema é que pode ser outras coisas também. Podem ser também, por exemplo, estrelas de nêutrons, entre outros efeitos. Estrelas também orbitando pontos do espaço, você pode fazer a conta e chegar naquele intervalo de massa para buraco negro de massa intermediária, mas nenhuma delas é definitiva. E é aí que entra então a história, foi o dia que a história mudou, né? Foi quando o LIGO, que eu já falei, e o Virgo, que é o companheiro do LIGO, só que fica na Europa, porque de 2015 para cá, esses detectores começaram a crescer, então surgiu o Virgo, que trabalha em conjunto com o LIGO. Eles surpreenderam o mundo todo. Essa ideia antes de eu contar a historinha aí da detecção, né? Só explicar para vocês, porque o Virgo entrou nessa história de detecção de onda gravitacional, e isso é muito importante, porque principalmente para detectar o local no céu de onde veio a onda gravitacional. Como ela não tem o que a gente chama de contrapartida eletromagnética, porque dois buracos negros se fundem e eles formam outro buraco negro. Ou seja, no espectro eletromagnético a gente continua sem detectar esse buraco negro. Mas com dois instrumentos trabalhando na Terra, os pesquisadores conseguem com uma menor incerteza, melhor dizendo, detectar de onde veio aquele sinal. E uma outra coisa importante para falar, as ondas gravitacionais, elas não são geradas só pela fusão de buracos negros. Estrelas de nêutrons se fundindo também geram ondas gravitacionais, buracos negros e estrelas de nêutrons se fundindo também geram ondas gravitacionais, e existem alguns tipos aí de explosões de supernova que também geram. Só para poder completar aqui a informação. Mas vamos contar aí o dia, ou mais um dia, né, em todos esses que nós estamos vivendo, em que a história mudou. Muito bem, então. Então, no dia 21 de maio de 2019, os detectores do LIGO e do Virgo foram agitados. Mais uma onda gravitacional passava por eles. Uma outra coisa que é importante ressaltar aqui que eu não falei, né? Que depois de 2015, tanto o LIGO como o Virgo já detectaram dezenas de ondas gravitacionais. E o maior buraco negro resultante até então tinha cerca de 80 vezes a massa do Sol, ou seja, ainda caía na categoria de buracos negros de massa estelar. Mas no dia 21 de maio de 2019 a história mudou. O evento conhecido como GW 190521, GW é Gravitational Wave, 19 é o ano, 2019, 05 é o mês, maio, e 21 é o dia. Esse evento chamou a atenção dos astrônomos. Porque quando eles fizeram a conta, quando eles ajustaram as curvas, os modelos que eles tinham, a onda gravitacional estava vindo de algo inédito. Ou seja, os astrônomos estavam na frente de algo que eles nunca tinham visto antes. Um buraco negro com massa de 85 vezes a massa solar e outro buraco negro com a massa de 66 vezes a massa do solar haviam se fundido
e deram origem a um buraco negro com 142 vezes a massa do Sol. Essa massa faz com que esse buraco negro se enquadre no grupo dos buracos negros de massa intermediária. Ou seja, o LIGO e o Virgo haviam acabado de confirmar algo que os astrônomos buscavam há anos: a confirmação inequívoca da existência dos buracos negros de massa intermediária. Mas esse evento ele é tão único, ele é tão importante, que isso aí só, por si só, já seria sensacional. Mas não, teve mais coisa para a gente falar sobre ele. O buraco negro de 85 vezes a massa do Sol, por exemplo, que participou dessa fusão, ele não deveria existir. Porque nos modelos de evolução estelar que nós temos, que a gente conhece, existe um limite para esses buracos negros. Acima de 70 vezes a massa do Sol é algo praticamente impossível de existir pelo colapso direto de uma estrela. Então só tinha uma alternativa para explicar esse buraco negro de 85 vezes a massa do Sol. Ele foi resultado de uma fusão anterior de dois buracos negros menores. Isso provou algo que os pesquisadores também queriam comprovar faz muito tempo, que são as chamadas fusões hierárquicas, ou seja, buracos negros de massa menor vão se fundindo, se tornando maiores, e esses buracos negros maiores, resultado de uma fusão, se fundem novamente, formando outros ainda maiores, e assim sucessivamente. Mas não para por aí. A gente já descobriu o buraco negro de massa intermediária, já descobriu as fusões hierárquicas, mas tinha mais coisa para ser descoberta. Essa fusão, que criou o buraco negro de 142 vezes a massa do Sol, criou uma reverberação de ondas gravitacionais, algo bem parecido com o que acontece com um sino. Quando você toca o sino, dá aquele pitch principal e depois o sino fica vibrando. O Einstein havia previsto isso em 1915 e agora os astrônomos conseguiram detectar essa reverberação. Os astrônomos não sabem ao certo onde ocorreu a fusão, mas eles têm um candidato muito forte para isso, que são os aglomerados globulares. Então, olha só que coisa interessante. Para quem não sabe, um aglomerado globular de estrelas é um empacotamento de milhares, dezenas de milhares de estrelas num pequeno espaço, tá? Então você tem ali uma esfera cheia de estrelas, estrelas que têm, em alguns casos, idades variáveis, massas variáveis e tudo mais, todas empacotadas num espaço muito pequeno. Ali dentro, uma estrela pode colidir com a outra, estrelas podem explodir, estrelas podem formar buracos negros, esses buracos negros podem se fundir, ou seja, desde sempre, os astrônomos sempre cogitaram que o melhor local do universo para você ter buracos negros de massa intermediária seria, sim, os aglomerados globulares. Você tem um ambiente perfeito ali para isso acontecer e, de acordo aí com as análises preliminares, muito provavelmente essa fusão de agora aconteceu nesse ambiente. O interessante disso também, né, é o seguinte, que uma hipótese para a formação de uma galáxia é que vários aglomerados globulares vão se fundindo. Então você tem vários aglomerados globulares aí vagando, eles começam um a se fundir com o outro e eles formam o núcleo da galáxia. Ou seja, imagina que você tenha vários aglomerados globulares. Dentro desses aglomerados globulares você tem vários buracos negros de massa intermediária. Então, um se funde com o outro e cria um buraco negro com 5.000 vezes a massa do Sol. Do outro lado vem outro, se fundem, cria um buraco negro com 10.000 vezes a massa do Sol.
depois 2 de 10 mil vão se fundindo, criam de 20, depois 2 de 20 se fundem, criam de 40, e assim vai acontecendo. Imagina que você tenha milhares de aglomerados globulares se fundindo para formar a galáxia, e dentro desses aglomerados você tenha buracos negros de massa intermediária, você tem a explicação de como os buracos negros supermassivos acabam se formando. Então, existe uma grande pergunta que é o que veio primeiro, né? Uma galáxia ou um buraco negro? Pode ser que os dois tenham nascido no mesmo processo, na mesma hora ali, na hora que estava formando o núcleo da galáxia, você tinha também a formação dos buracos negros supermassivos. Então é muito legal. Essa descoberta do LIGO e do Virgo é muito importante, pois preenche, né, aquele vazio que eu falei para vocês, que existia de massa, né, em toda a história dos buracos negros, completa essas lacunas e faz com que possamos entender melhor como se deu toda essa evolução dos objetos. Mas aí, se você ainda está aqui me ouvindo e está prestando um pouco de atenção, você deve perguntar o seguinte, né? Mas vem cá, você falou que o LIGO não seria capaz de detectar esse tipo de buraco negro, porque está fora ali do range dele, lembra que eu falei? Como que ele detectou então? Aí é interessante a gente explicar um pouco, né, como funcionam esses observatórios, e não só eles, tá? Mas os grandes projetos de ciência no mundo funcionam dessa maneira. Se você pegar o CERN também, o CERN funciona igualzinho, tá? O CERN, esses grandes projetos, eles não funcionam o ano todo. Eles fazem o que a gente chama de rodadas de observação. Então ele funciona alguns meses, faz uma rodada de observação, depois ele para, é atualizado, sofre manutenção e tudo mais. No caso do CERN, a detecção do bóson de Higgs aconteceu logo depois de uma atualização, depois de uma melhoria que foi feita nele. Nos detectores dele, eles conseguiram detectar o bóson de Higgs. No caso aqui do LIGO e do Virgo, essa detecção veio logo depois também de uma parada, ou seja, os detectores, eles são melhorados. E, com isso, a gente consegue estender ou levar ao limite, ou além do limite, a capacidade de detecção desses instrumentos. Além disso, os algoritmos de detecção também são melhorados, então você consegue ainda ir um pouco além do limite desses observatórios de interferometria laser. Então foi por isso que ele conseguiu detectar. Esse tema, né, de ondas gravitacionais é um tema muito recente, tem 5 anos, né, que a gente detectou a primeira. Tem muita coisa ainda para fazer, mas até agora nós já colhemos muitos frutos, né? Para vocês terem uma ideia, tem vários detectores de ondas gravitacionais já sendo construídos pelo mundo. Tem um famoso que é o Kagra, que fica no Japão. Esse aí vai entrar já está em operação de teste. Vai ter um detector na China. Vai ter outros detectores na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, nos próximos anos, 5, 6 anos, aí nós vamos ter vários detectores sendo inaugurados no mundo. E existe também a possibilidade da gente colocar detectores no espaço, o que aumentaria muito o range de detecção de ondas gravitacionais, e aí a gente poderia estudar muita coisa, principalmente sobre esses objetos extremos. Lá em 2015, quando foi anunciada, né, na verdade foi em 2016 que eles anunciaram a descoberta, né, da primeira onda gravitacional. Quando teve esse anúncio foi muito interessante, porque todos os lugares que você ligava, todas as reportagens que você lia, o pessoal falava assim, está se abrindo uma nova janela, uma nova porta para a astronomia. Isso é muito verdade, porque é o que a gente chama de astronomia multimensageira. Um dia eu posso fazer aqui um episódio aqui explicando o que é isso, que é você usar o espectro eletromagnético, o espectro das ondas gravitacionais e os neutrinos de alta energia. Acredite-se que com esses 3 pilares aí a gente consiga explicar muito bem o funcionamento do universo. Isso a gente chama de astrofísica multimensageira.
Então, quando teve essa detecção, a primeira, né, falou que a gente tinha aberto uma grande porta nova para a astronomia. E eu posso dizer que se a gente abriu a porta lá em 2015, 2016, até agora, nós estamos apenas espiando pela fresta dessa porta. Muito bem, queridos ouvintes. Chegando ao final aqui de mais uma edição do Horizonte de Eventos para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Isso é um tema muito legal. Tem vídeo no meu canal explicando essa detecção, óbvio que de forma mais sucinta, mas lá tem as imagens, né? Se você faz questão de ver, pode ir lá no canal, que tem tudo lá. Se você gostou, vou pedir aqui humildemente, gentilmente, que você deixe seu comentário e que ajude na divulgação aqui desse podcast, que faço com muito carinho para vocês. Me sigam aí nas redes sociais, @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram, Space Today no Facebook, ou seja, você bate aí Space Today e você me encontra em qualquer rede social aí, beleza? Obrigado pela paciência, pelo tempo e pela atenção de todos vocês para ouvir mais uma vez um pouco da voz da ciência. Ad Astra et Ultra.